Economia na real e ponto. Os fatos que precificaram o mercado financeiro brasileiro e o mercado financeiro internacional nessa semana, marcada por números de inflação e por números também da atividade econômica aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E ainda pelo desempenho medíocre das ações da Petrobras e da Vale na Bolsa Brasileira, que comprometeram o desempenho do principal índice de performance da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. As ações da Vale e da Petro estão sofrendo com a desconfiança dos investidores em relação à governança e, é claro, à ingerência política na condução das empresas. E por isso elas amargaram quedas significativas. E as duas já perderam cada uma mais de 50 bilhões em valor de mercado. A Petrobras, desde o anúncio do não pagamento dos dividendos extraordinários, que vão ser uma novela daqui até o dia 25 de abril, que acontece quando acontece a reunião do conselho da empresa. E na outra ponta, a Vale, a novela é sobre a troca do comando na Vale. Se o governo vai ou não mexer os pauzinhos para colocar um político ou um homem da confiança de Lula naquele projeto que eu falei aqui para vocês, no Lulabras, onde ele quer fazer com que as empresas onde o governo tenha controle ou participação indireta tenham a cara do programa de desenvolvimento do governo Lula. Só que ninguém sabe, ninguém viu qual é esse programa de desenvolvimento. O que a gente está vendo é uma vontade cada vez maior de distribuir cargos em troca de votos e de poder. E isso a gente já sabe aonde vai dar. Quem viveu a era Dilma sabe exatamente a consequência dessa gestão da coisa pública com esse interesse político partidário, com esse interesse de poder. Nós culminamos na gestão da Dilma na maior crise econômica da história do Brasil. Mas enfim, vamos aos números. Na terça-feira nós tivemos o IPCA, 0,83%. Assustou. Foi quase que o dobro da inflação de janeiro, que ficou em 0,42%. No ano, a inflação está em 1,25%, em 12 meses, 4,5%. Como o IPCA 15 já havia apontado, quem foi o carrasco da inflação? O principal grupo foi educação, com uma alta aí de mais de 8% em média nos cursos no ensino fundamental e no ensino médio, que foi onde ocorreu a maior alta nos cursos no Brasil. E alimentação e bebidas, tivemos cebola, batata, arroz, o preço dos alimentos subindo. E preste atenção no que eu vou falar agora. O governo Lula e a Petrobras vão passar por outro desafio nos próximos dias. Desde que houve a Ucrânia atacou refinarias russas com drones, diminuindo a produção de petróleo na Rússia. Isso fez com que o preço do barril de petróleo voltasse a subir e a subir muito. Essa semana foi uma semana de alta forte no preço do barril de petróleo. Só para vocês terem uma ideia, pegando aqui agora, o Brent, nesse mês de março já subiu 3,62%, é a referência para a Petrobras. Na outra ponta, o dólar também está se assanhando e já subiu em 2024 3% em relação ao real. Vamos ver o Brent aqui em 2024. Em 2024, a alta do Brent é de 10% do petróleo. Petróleo subindo, dólar subindo, defasagem nos preços praticados no óleo diesel e na gasolina aqui no Brasil pela Petrobras. Segundo a Abicom, a defasagem no preço da gasolina até sexta-feira estava em 16% e no preço do diesel em 10%. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel teria que custar, em média, 37% a mais nas bombas do Brasil e a gasolina 54 centavos a mais. Então, 37 centavos para o diesel, 54 centavos para a gasolina. Nós já tivemos aí, estamos convivendo com alta no preço dos alimentos. Se a gente tiver
um reajuste no preço do diesel e no preço da gasolina, vai ter chiadeira e esse reajuste vai ser repassado, porque nós nos movemos a diesel e gasolina, é a principal matriz de transporte no Brasil. E aí, meus amigos, se isso não acontecer, as ações da Petrobras vão sofrer ainda mais, porque a Petrobras estará subsidiando, bancando uma alta que já teria que ter acontecido. E quanto maior for esse prazo em que a Petrobras subsidiar, bancar essa defasagem, é claro, pior para a empresa. E aí a ingerência política, o nível de governança, a desconfiança por parte dos investidores será cada vez maior. A Vale, se a novela do próximo presidente for solucionada, dependendo do nome que for indicado, a coisa pode melhorar. Mas acontece que o preço do minério de ferro na China está em queda, porque as medidas tomadas até agora pelo governo chinês, no sentido de melhorar o comportamento do mercado imobiliário, do setor financeiro e da economia chinesa em geral, não têm surtido o efeito que os próprios chineses esperavam. E o que está acontecendo? O minério não tem subido, tem caído. E a Vale sofre duas vezes. Sofre pelo medo da ingerência política e sofre pela queda no preço da sua commodity. Bom, então nós tivemos o IPCA, né, na terça-feira, e aqui eu quero abrir um parêntese para a inflação em Belo Horizonte. A inflação em Belo Horizonte no acumulado do ano e em 12 meses é a maior do Brasil. 1,93% no acumulado do ano e 5,35% em 12 meses. Aracaju foi a região metropolitana que apresentou a maior inflação em fevereiro, mas no ano e em 12 meses, infelizmente, Belo Horizonte é a campeã. O que mais que nós tivemos? Nesse mesmo dia, nos Estados Unidos, foi divulgado o PPI. O que é o PPI? É o índice de preços ao produtor. E ele veio acima das expectativas, 0,6%. Esperava-se um índice de 0,3%, quer dizer, ele veio o dobro. A inflação anualizada ao produtor, preços ao atacado, atingiu 1,6%, esperava-se 1,1%. Diante do PPI e diante também de uma atividade resiliente, as apostas para que os juros comecem a cair nos Estados Unidos em junho foram reduzidas. E o que se falava na sexta-feira, que está crescendo o número de apostadores ou de economistas americanos que acham que o Federal Reserve pode não mexer nos juros nesse ano de 2024. E aí nós podemos ter uma nova correção nas bolsas, no dólar, que aí a gente vai ter um dólar mais forte, bolsas mais fracas. Por falar em bolsas mais fracas, eu estou falando isso desde o final do ano passado, que nós podemos estar prestes a assistir um estouro de uma bolha que foi comandada, inflada pelas empresas de inteligência artificial. Repito, as bolsas estão batendo recordes históricos no mundo inteiro, na Europa, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos é todo dia. Em um momento em que nós temos o maior juro do século. E juro em alta não combina com bolsa em alta. E o que está inflando, o que está fazendo com que isso aconteça é a alta extraordinária das empresas ligadas à inteligência artificial. Depois do PPI e depois dessa correção de rumos de parte dos economistas achando que o Federal Reserve pode nem mexer nos juros esse ano, as bolsas americanas sofreram e caíram por 2 dias consecutivos. Aqui no Brasil, o que está chamando a atenção? Primeiro, se os Estados Unidos demorarem mais para cortar os juros, a gente tem que manter os nossos também num patamar competitivo, para o dólar continuar entrando aqui e não ir embora para lá. Por outro lado, a atividade econômica no Brasil está muito aquecida. O setor de serviços cresceu 2,5%, esperava-se um crescimento de 1,7%. E isso junto com o crescimento,
O setor de serviços cresceu 0,7%. Quem cresceu 2,5%, que deveria crescer 1,7%, são as vendas ao varejo. Então, juntando o setor de serviços com vendas ao varejo e o número do CAGED, que é a geração de empregos formais do país, que foi divulgado na sexta-feira, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e esse é o número, é o termômetro da geração de vagas formais. Foram criadas 180.395 vagas formais em janeiro. E olha só, esse número foi comandado pela primeira vez em muito tempo pela indústria. E em segundo lugar ficou o setor de comércio, ficou o setor de serviços, que criou 80 mil vagas, e o comércio cortou vagas. Então, o CAGED está muito forte, puxado por indústria e serviços. E o que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer que o Banco Central, diante de uma criação muito mais forte de vagas, mercado de trabalho aquecido, aumento de renda, aumento de consumo, e os números estão comprovando isso, tanto nos serviços quanto nas vendas ao varejo. O Copom pode ser mais conservador daqui para frente no corte dos juros ou na administração da política monetária. A reunião é na semana que vem. Eu acredito que o corte vai ser de meio e talvez mais meio em junho, talvez, mas pode haver uma mudança na perspectiva de corte, do próximo corte, para 0,25, dependendo aí do que o Copom analisar desses números que mostram uma atividade econômica mais forte. Quando a atividade econômica fica forte, o consumo aumenta e os preços param de ficar estáveis ou param de cair e voltam a subir com mais força. E a inflação está indicando isso. Soma-se a isso a preocupação com a alta do preço do barril de petróleo e do dólar, provocado pelo problema na Rússia, pelo corte de oferta da OPEP, e ainda a grande preocupação, né? Porque lá nos Estados Unidos você tem também essa perspectiva da taxa de juros não ser cortada tão cedo. Então, gente, tem duas coisas aí no radar. Então, nós temos um juro que pode continuar mais alto nos Estados Unidos por mais tempo, uma preocupação global com a alta do preço do petróleo, e alta de preço de petróleo é inflação em nível global, e aí nós temos que administrar isso daqui para frente. Fiquem atentos. A gente encontra na semana que vem.